Oi, gente! O Gol nas Américas está chegando à sua segunda edição e de cara a gente te traz de carona para um passeio na Argentina. Falamos aqui de Vitória, parte de San Fernando, ao norte da Grande Buenos Aires. Aqui é a casa da estrela do nosso quadro Curiosidade desta semana. Estou falando do Clube Atlético Tigre, 122 anos de história, time que já andou frequentando as competições sul-americanas, até por isso está aqui hoje no nosso O Gol nas Américas. O Tigre já esteve em 2 edições da Conmebol Libertadores, em 2013 e 2020, mas é mais lembrado pelo seu vice-campeonato na Conmebol Sul-Americana de 2012. Foram 4 participações até hoje nessa competição, mas sem dúvida a que ninguém esquece é aquela numa final tumultuada diante do São Paulo. O primeiro jogo não foi aqui no estádio José de la Giovana, o Colosso de Vitória, como é chamado. Isso porque esse é um estádio para 28 mil lugares e a Conmebol exigia no mínimo 40 mil. Por isso a final foi lá para a Bombonera. O primeiro jogo terminou empatado em 0-0, um jogo tenso, com expulsões. Luiz Fabiano saiu pelo São Paulo, levou vermelho também o Donati, que chegou a ser jogador do Flamengo também no passado. E na volta no Morumbi, o jogo acabou marcado justamente por uma confusão no intervalo. O primeiro tempo acabou 2-0 para o São Paulo e no caminho para o vestiário houve uma briga entre os jogadores, agentes de segurança entraram no meio, foi um rolo danado. Resultado, o árbitro Henrique Oces do Chile deu o jogo por encerrado antes do início do segundo tempo. E o título acabou ficando com o São Paulo, mas esse vice da Sul-Americana é um título do qual o Tigre se orgulha muito, assim como a sua conquista mais importante, que foi a Copa da Superliga em 2019. E aqui na Argentina, em destaque, a dificuldade, o perrengue que o Boca passou no primeiro jogo desta segunda fase preliminar da Conmebol Libertadores. Jogando em Lima, o Boca foi derrotado pelo Aliança por 1-0 e foi um resultado que ainda saiu barato para o Boca. O Marquezinho, goleiro que trocou o Grêmio pelo Boca, pegou muito nesse jogo. Era o 20º jogo desde que Fernando Gago assumiu o comando do time do Boca Juniors e a situação lá é a seguinte: muitos jogadores machucados desfalcaram o time no jogo de ida, entre eles o Cavani, e alguns vão poder voltar já para a partida de volta contra o Aliança, um deles o badalado espanhol Ander Herrera. A situação do Boca contra times peruanos jogando em casa na Libertadores é a seguinte: 9 jogos, 8 vitórias, só uma derrota e adivinha para quem? Para o Alianza, lá atrás, 1966. Desses 8 jogos, 4 foram por placares de 2 ou mais gols de diferença, o que é exatamente o Boca precisa. Vai ter que vencer esse jogo por pelo menos 2 gols de diferença na partida diante do Aliança. E a última visita do Aliança à Bombonera foi um sacode do Boca. O Boca meteu 5-0 para os peruanos. Então, aqui na Argentina, muita expectativa para saber se o Boca vai passar, vai superar o Aliança, vai conseguir a virada. O histórico do Boca contra times peruanos em mata-matas da Libertadores é o seguinte: em 2004 ele cruzou com o Sporting Cristal e conseguiu passar. Foi a única vez que teve mata-mata entre um Boca e um time peruano. Mas no passado, disputa da Recopa Sul-Americana, no mesmo ano, 2004, o Boca pegou a equipe do Cienciano, que era então campeão da Sul-Americana, e perdeu o título nos pênaltis. Ué, só porque estamos na Argentina, vamos falar só de times argentinos? Claro que não, o Brasil também está em destaque aqui no Gol nas Américas. Eu começo falando do Bahia, que foi até La Paz, trouxe um ótimo resultado diante do Strongest e é o franco favorito para ficar com a vaga na terceira fase preliminar. O Bahia, que teve como destaques nesse jogo de ida os caras que vieram do banco. O Cauli, que fez uma grande jogada justamente para o gol do William José, que, veja só, foi parceiro do Rogério Ceni lá atrás, quando o Rogério ainda era jogador, e eles foram juntos campeões da Copa Sul-Americana de 2012. Para o torcedor do Bahia ficar ainda mais confiante depois desse empate, eu lembro que na Arena Fonte Nova os ingressos todos foram vendidos com 9 dias de antecedência. 9 dias, olha só a força da galera do Bahia. Falando em força, strongest quer dizer o mais forte, mas só em La Paz, porque no Brasil, vou contar para vocês, 18 jogos até hoje contra times brasileiros em território nacional, o Strongest só ganhou uma vezinha.
1-0 para cima do São Paulo, fase de grupos 2016, gol do uruguaio Matias Alonso. Foi a única vez que o Strongest conseguiu um grande resultado jogando no Brasil. Todas as outras partidas terminaram em derrota. E no quadro Memória, vamos lembrar hoje as participações do Corinthians em fases preliminares da Conmebol Libertadores. A primeira, nenhum corintiano gosta de lembrar, foi 2011, quando o Corinthians foi surpreendido pelo time do Tolima, Deportes Tolima, lá de Ibagué, na Colômbia. Empatou o primeiro jogo em casa 0-0, foi derrotado 2-0 jogando em território colombiano e acabou despachado. Foi considerado na época um grande vexame, inclusive antecipou algumas aposentadorias do elenco. Você, corintiano, certamente vai se lembrar disso. 4 anos mais tarde, novamente Corinthians na fase preliminar da Libertadores pegando um colombiano. Foi o Once Caldas, que já era mais conhecido porque tinha vencido a Libertadores em 2004. Mas o Corinthians foi muito bem, meteu 4-0 no primeiro jogo em casa, empatou fora por 1-1 em Manizales, lá no estádio Palo Grande, e acabou conseguindo tirar um pouco esse trauma. Só que ele voltou alguns anos depois, 5 anos mais tarde, o Corinthians enfrentou o Guarani do Paraguai. Perdeu em Assunção por 1-0, ganhou o jogo em São Paulo, mas por 2-1. Como o Guarani fez um gol fora de casa, o antigo critério ainda valia, o Guarani eliminou o Timão por esse critério de gol marcado fora de casa. O retrospecto entre brasileiros e venezuelanos em mata-matas é amplamente favorito ao Brasil, que não perde um mata-mata para venezuelanos desde 1964. A única vez que um mata-mata entre Venezuela e Brasil deu Venezuela foi em 1964. Deportivo Itália pegou o Bahia, um jogo acabou 0-0, o outro jogo acabou 2-1 para o Deportivo Itália, que se classificou. As duas partidas foram disputadas em Caracas. De lá para cá, amplo predomínio brasileiro e o Corinthians, que empatou o primeiro jogo por 1-1, só precisa mostrar um pouquinho mais de vontade em Itaquera, porque a qualidade das duas equipes, a diferença de qualidade entre elas, ficou muito evidente no primeiro jogo em que o Corinthians levava 1-0 de vantagem com o gol do Carrillo, mas acabou cedendo o gol de empate numa infelicidade. O Zapata, o colombiano, cabeceou, o Hugo Souza espalmou, a bola pegou no zagueiro João Pedro Choca e acabou entrando. Empate em estreia de Libertadores na Venezuela, para o Corinthians pode parecer ruim, mas não é não. Lembra 2012, quando o Corinthians empatou com o Tátira em 1-1 com o gol do Ralf no finalzinho, e o final de 2012, você se lembra, todo mundo se recorda, foi de taça sendo erguida no Pacaembu contra o Boca. E o nosso Radar o Gol, ele continua ligado. Como o vencedor de Corinthians e o CV vai pegar um time do Equador, ou Barcelona de Guayaquil ou o El Nacional, o nosso radar aponta justamente para a cidade de Guayaquil. É lá que está jogando um centroavante uruguaio de 33 anos chamado Octávio Rivero. O Rivero é cria do Defensor do Uruguai, já rodou o mundo, jogou em vários países, no Canadá, no Chile, no Equador, e chegou ano passado ao Barcelona de Guayaquil. A primeira temporada dele foi de muitos gols, 25 gols em 40 jogos, divididas aí nessa temporada. Alguns gols pelo Defensor, outros gols pelo Barcelona, já que ele chegou no meio da temporada 2024. Mas ele tem sido um grande destaque ofensivo e não é só um fazedor de gols, não. Ele é um cara alto, ele tem 1,88 m de altura, mas nem por isso é um cara sem mobilidade, ele é bem veloz e é um atacante que não é só finalizador, ele prepara também grandes situações de gols para os seus companheiros. O problema no jogo contra o El Nacional, que o companheiro dele era o Coroço, um jogador de muita velocidade, mas de nem tanta precisão nas finalizações. Então o Rivero, aos 33 anos, ele é um nome muito interessante para equipes brasileiras que jogam a Série B, por exemplo, ou mesmo times da Série A com um orçamento um pouco mais enxuto. Pode ser uma opção para pintar aqui no futebol do Brasil nos próximos meses. E eu mudei de cenário nessa reta final do Gol nas Américas para falar de Recopa. Foi daqui que eu narrei a derrota do Botafogo para o Racing pelo placar de 2-0 em Avejaneda, jogo em que o Barbosa, daquele seu jeito meio intempestivo, colocou o Botafogo em apuros. O jogo era equilibrado até ali. Mais tarde também houve a expulsão do cuiabano, mas a verdade é que a grande figura do Botafogo foi o goleiro John. Se não fosse o John, o estrago podia ter sido ainda mais grave, de 3 ou até de 4 gols no cilindro de Avejaneda. E agora, olhando a história da Recopa,
O que o Botafogo vai ter que fazer é algo que ninguém jamais fez na história da competição, que é ganhar o título depois de perder o jogo de ida por 2 gols de diferença. Na história, 6 times conseguiram perder na ida e buscaram o resultado no jogo da volta. Foram eles: o Inter em 2007 e 2011, o Atlético Nacional de Medellín em 2017, em 2019 o River Plate, 2021 o Defensa e Justiça e mais recentemente o Fluminense. Só que desses 6, todos perderam o jogo de ida por apenas 1 gol e o Botafogo perdeu por 2. Mas como tem coisas que só acontecem com o Botafogo também para o lado bom, quem sabe não dá para reverter junto com a torcida no Newton Santos. O Gol nas Américas fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não assinou o canal do O Gol no YouTube, faça isso agora. Ative também o sininho para você ficar por dentro sempre que estiver chegando um programa novo. Aqui da Argentina eu me despeço. Um grande abraço para vocês e até semana que vem com o nosso Gol nas Américas. Tchau!